Hoje eu quero falar com você sobre o medo e o fato da gente não se dar conta de como muitas vezes a nossa vida está sendo guiada por ele. Eu tenho inúmeros exemplos de situações onde a pessoa viveu uma vida dentro de uma determinada circunstância por causa do medo. E antes de eu continuar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E em relação ao emagrecimento, isso é muito real. A gente fala que a gente desperta a atenção das pessoas pelo medo, ou pela dor, ou pelo desejo de emagrecer, de voltar a vestir as roupas, de poder comprar as roupas que ela quer. E o medo é o medo de fazer um exame de sangue e dar problema, de ter uma doença, a dor de não querer mais se olhar no espelho do jeito que ela tem estado. E em relação ao emagrecimento, por exemplo, eu costumo falar, a pessoa muitas vezes tem o ímpeto de emagrecer pela dor, mas ela só continua pelo amor. Então, você pode dar um primeiro passo pela dor, pela raiva, pelo medo, pela insatisfação daquele peso, daquela história de emagrecer e engordar várias vezes, mas você só vai continuar naquele processo pro resto da sua vida por amor próprio. Não é um processo de dieta, é um processo de autocuidado, de fazer atividade física, de beber água, de mastigar, de dormir bem, de se colocar como prioridade para preparar suas refeições, de ir ao supermercado, comprar o que você precisa, de dizer sim para sua palavra. Se você já disse, hoje, 8 horas da noite, fiz minha última refeição, não vou comer mais nada. Aí alguém te fala, vamos comer uma pizza? Aí você, sim, vou comer. Então você tá dizendo não para um acordo que você fez com você mesmo e sim pro outro. Então é o amor que deve reger todo esse processo de emagrecimento e a continuidade do autocuidado. E a mesma coisa em várias circunstâncias. Eu tenho uma amiga que foi casada durante muitos anos com um homem um comportamento muito mau, né? Não tem como eu dizer o que tinha no coração dele, porque o comportamento dele era mau. É como se fosse um personagem de novela, sabe? E ela casou com esse homem, teve um filho com esse homem, passou anos sofrendo com esse homem e o final da história é trágico. E uma pessoa falou assim, ela cuidou tanto da filha, com tanto amor, fez tantas coisas por esse homem, mas ela não fez por amor, ela fez por medo. Ela tinha medo de sair daquele relacionamento, tinha medo do que ele poderia fazer de tirar a filha dela, tinha medo do que ele poderia fazer em relação a ela se quisesse separar. Então o que governou toda aquela situação foi o medo. Agora eu tava conversando com uma moça que trabalha na minha casa e ela falou, fulano me chamou pra fazer um extra no dia da Semana Santa, na sexta-feira santa. Não faço porque eu tenho medo. Eu tenho medo porque minha mãe conta que teve um casal lá da minha casa que chamaram pra trabalhar na sexta-feira santa, a mãe dela disse pra ela não ir, mas ela teimou e foi. E aconteceu um acidente e os dois morreram. Tá doido, eu morro de medo. E aí, o que eu quero te dizer? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, ousadia e moderação. Deus não nos deu espírito de medo. O espírito de medo não vem de Deus. E minutos depois que ela me contou essa história, ela vai falar sobre outra coisa. Você não tem medo de fazer tal coisa, não? Eu morro de medo. E é uma pessoa religiosa, ouve louvor, vai à igreja, mas não se dá conta exatamente desse divisor de águas que é você permitir a sua vida ser governada pelo medo ou permitir a sua vida ser governada pelo amor. Quando a gente escolhe o caminho do amor, quem é a fonte do amor? Não existe amor sem passar por Deus. Então o amor verdadeiro é o amor de Deus. E o amor de Deus vem junto com o quê? Com poder, com cuidado, com governo, com soberania. Então se a gente tira o medo das situações e coloca Deus no lugar, tudo muda. Se você vive uma circunstância no seu casamento, com seus filhos, eu tenho medo dele se envolver com droga, tenho medo dele fazer faculdade fora e ficar lá sozinho, o que vai acontecer? Tenho medo de tal coisa, tenho medo de tal coisa. Não tem como o amor de Deus entrar, porque o medo tá governando a sua mente, as suas escolhas, seus pensamentos, até a sua oração. Sabe, pessoas que são religiosas, são até espiritualizadas, mas passam uma vida, a oração é sempre chorando, sempre sofrendo, sempre encolhida, com medo. A oração é de medo, sempre me protege, cuida. É óbvio que a gente passa por situações onde a falta de controle, a realidade que está diante dos nossos olhos é tão adversa que a gente sente medo. Mas a Bíblia diz sobre espírito de medo, ou seja, um espírito que governa a nossa vida. Então para prestar atenção nisso. Fique atenta se o que está governando a sua vida é o medo ou o amor. Cada uma das palavras que você falar, toda vez que você falar a palavra medo, para pensar nisso. Eu falei que eu tenho medo disso, medo daquilo, tem alguma coisa errada. E eu não tô falando do medo precaução, medo segurança, um medo que tira você da negligência. Não isso. Mais uma vez, eu estou falando de espírito de medo, o que governa, o que norteia a sua vida. Isso não é compatível
com o que a Bíblia ensina. Deus nos dá espírito de amor. Então para pensar sobre isso, porque se você começar a ficar atenta a isso e aplicar essa mudança gradativa na sua vida, você vai mudar tudo em todas as áreas. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.